Bom dia, galera da Química. Aqui quem fala é o professor TJ, tá? Professor Thiago Jackson, professor de Química do nono ano das turmas da manhã, nono A, nono ano B. Porém, nesse período de quarentena, né, a qual nós estamos vivenciando, também serei professor aqui de vocês, juntamente com o professor Alessandro, né, da turma da tarde, ok? Então, para que vocês possam ficar cientes, tanto eu quanto o professor Alessandro, nós vamos estar trabalhando, né, juntamente com vocês a disciplina de Química. Uma semana eu trabalho um determinado assunto e na outra semana Alessandro continua, né, nesse determinado assunto. Então, nós vamos dar início hoje às chamadas leis ponderais, tá? Então, que é aplicação de um assunto que vai servir tanto para a turma da manhã como para a turma da tarde, ok? E desde já, né, eu quero dizer para vocês que sintam-se à vontade, tá? Se tiver qualquer dúvida na explicação aqui, na aula, você pode deixar um comentário aqui no Google Sala de Aula, tá? Fique à vontade para perguntar qualquer coisa que você achar, que você julgar necessário. Ok? Então eu sugiro que você pegue o seu caderno, tá? Abra aí na disciplina de Química e faça todas as anotações possíveis, tá? Então, imagina que você está aqui numa aula presencial, tá? Apesar de ser uma aula virtual aqui, mas imagina isso. Então, preste bem atenção em tudo. A vantagem é que aqui, se você não entender, você pode voltar, tá? Então, vamos lá? Tranquilos? Beleza. Nós vamos falar aqui sobre, né, as leis ponderais, que são as leis que vão reger as reações químicas, tá certo? E, na verdade, quando eu falo de reações químicas, né, eu estou falando aqui de leis experimentais. Como assim? Toda lei experimental, ela passa pelo processo da observação, tá? Processo da repetição, de pesagens minuciosas. Ou seja, isso fez com que, a partir do século XIX, né, o estudo da química ela tomasse, né, um outro patamar. Ou seja, ela agora vai ter um caráter de fato científico, ok? Porque até então a química ela estava baseada naquele contexto da alquimia, né, que eu tinha falado para vocês lá no início do bimestre. Essa questão da alquimia, de que as coisas que aconteciam dentro dos experimentos que os alquimistas faziam eram coisas místicas, né? Então tinha toda essa ideia do misticismo envolvido naquilo que os alquimistas conseguiam obter. E não tinha uma explicação científica. A partir dessas leis experimentais, tá, a química agora sim passa a ter um caráter científico. Agora eu tenho uma explicação científica para dizer para você o que está acontecendo. Tranquilo? E aí, dentro dessas leis experimentais, né, nós vamos ter as leis ponderais. Tá? Essas leis ponderais elas são fundamentais para o entendimento de qualquer reação química. Professor, mas o que é reação química? Lembra que na última aula, né, aquela aula antes da aula de Alessandro, né, teve uma aula minha, e nessa aula nós falamos justamente sobre reações químicas, né, os tipos de reações químicas, como reconhecer essas reações químicas. Se você tem dúvida, pode aí acessar o Google Sala de Aula, tá, que está lá ainda para você rever essa aula, tá ok? Então vamos lá. Dentro das leis ponderais, nós temos aqui, tá, a chamada lei de Lavoisier. Nós vamos comentar a respeito dela. Nós temos a lei de Dalton, nós temos a lei de Proust e a lei de Ritter-Wenzel-Berzelius, tá? Então essas quatro aqui nós definimos como leis ponderais. Professor, mas essa lei volumétrica, essa lei de Gay-Lussac, tá? Ela não é uma lei ponderal, ela não é uma lei
não está aqui no esquema de leis ponderais, não. Veja bem, a lei de Gay-Lussac, ela é uma lei volumétrica, tá? Porque ela vai tratar especificamente, né, de substâncias gasosas e relacionada ao volume dessas substâncias. Beleza? Bom, diante desse breve comentário aqui, nós vamos iniciar, né, e falar aqui da lei de Lavoisier. Ok? Lembre-se, essas leis ponderais são extremamente importantes para que a gente possa entender, né, os conceitos, né, que são aplicados dentro de uma reação química. Então vamos lá. Galera, nós temos aqui a primeira lei, tá? A chamada lei de Lavoisier. Essa lei de Lavoisier, tá, é definida como a lei da conservação da massa. E nós vamos entender isso bem direitinho. Como assim lei da conservação da massa? Lavoisier, ele disse assim, que em uma reação química, tá? Em uma reação química, a soma das massas dos reagentes, é sempre igual à soma das massas do produto. Tá? Lavoisier disse isso porque ele verificou isso de forma experimental. Tá? Então ele não disse simplesmente isso do nada, não. Ele não levantou da cama e disse, eu vou agora dizer que uma reação química acontece isso. Não. Ele fez vários experimentos, observou, repetiu, pesou, e nesses vários experimentos que ele fez, ele chegou a essa conclusão aí. Tá? E é essa conclusão que eu quero explicar aqui para vocês. Primeiro, né, relembrando aqui para vocês, né, do que seja uma reação química. Tá? Quando nós falamos lá na aula passada sobre reações químicas, eu disse como você consegue representar essa reação química. Então tá aqui, ó. Toda reação química, ela vai ser composta de um reagente, tá? Aqui você tem reagente formado por duas substâncias simples, mas poderia ser por duas substâncias compostas, poderia ser por mais de duas, três, não importa. Tá? Tá aqui os reagentes. Geralmente, numa equação química, tudo que está antes da seta, tá? Tudo que está aqui antes da seta, nós definimos como reagente. Obviamente, tem as reações reversíveis, que são casos particulares que nós poderemos ver mais tarde, ok? Mas nesse caso aqui, estou trabalhando com vocês numa reação que é irreversível, tá? Apesar que essa reação aqui de Haber-Bosch, tá? A síntese da amônia, é uma reação reversível, mas para que a gente possa compreender aqui o conceito de Lavoisier, né, nós vamos considerar que a reação aqui é irreversível. E aí, ó, depois da seta, nós temos aqui a formação do NH3, que a gente vai chamar isso aqui de quê? De produto. Então tá aqui, tá, uma equação química. Segundo Lavoisier, a massa que tem aqui no reagente, o somatório das massas que tem aqui, tem que ser igual ao somatório das massas que tem aqui no produto. Segundo quem? Lavoisier. Mas vamos analisar o seguinte, tá? Como eu posso provar isso que Lavoisier está falando? Vamos lá. Essa prova, né, nós vamos precisar da tabela periódica, tá? Por quê? Porque a tabela periódica vai fornecer para a gente informações importantes como as massas atômicas dessas substâncias, ó, do nitrogênio, tá? Do hidrogênio. Então, a tabela periódica vai me dizer essas informações. Professor, mas eu não estudei tabela periódica ainda, tá? Não se preocupa com isso não, tá? Isso não vai impedir de você acessar essa informação na tabela periódica. Tá? A tabela periódica ela tem uma informação, e essa informação que a gente está extraindo dela aqui é a massa, tá? 14, tá? Que a gente chama unidade de massa atômica, que está lá na tabelinha periódica. E a massa do hidrogênio é 1, tá aqui. Só que se você perceber, olhar aqui para o nitrogênio, quantos nitrogênios você tem aqui? Tem 2, ó, tá? Esse 2 aqui, esse valor aqui, eu chamo isso de índice estequiométrico. Olha o que eu estou dizendo para você. Anote isso, anote essa informação.
índice estequiométrico vai definir para a gente a proporção atômica que existe na minha substância. Anotou? Se você não tiver anotado, anote isso. Índice estequiométrico vai definir a proporção atômica que eu tenho na substância. Então, estou dizendo que a substância nitrogênio aqui, ó, N2, está sendo formada por 2 átomos de nitrogênio. Se a massa de um átomo de nitrogênio, só um, é 14, eu tenho 2. Então, qual vai ser a massa total aqui dele? Eu vou ter que pegar o 14 e multiplicar por 2. A mesma coisa eu vou ter que fazer com o hidrogênio, ó. Se a massa de um hidrogênio é 1, mas aqui eu tenho 2, tenho que multiplicar por 2, obtendo esses resultados aí, ó. 14 vezes 2 dá 28. 1 vezes 2 dá 2. Isso, somando aqui agora o resultado dessa multiplicação, tá? Somando o resultado dessa multiplicação, eu vou obter uma massa de 30 gramas. Ou seja, eu estou dizendo para você que através desses cálculos aqui, a massa dos reagentes equivale a 30 gramas. Então, de acordo com Lavoisier, tá? A massa do produto também tem que ser 30 gramas. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Vou fazer o que eu fiz aqui para os reagentes, vou fazer também aqui para os produtos. Ó. Vou pegar aqui, o nitrogênio, sua massa é 14, o hidrogênio, sua massa é 1. Detalhe, se você olhar aqui, entre o nitrogênio e o hidrogênio não existe número nenhum, não é verdade? Você está percebendo isso aí? Porém, existe sim um número aí, só que ele está na forma implícita. Esse número que existe aí é o número 1. Então, ó, esse N aqui, ó, que tem massa 14, vai ser multiplicado por 1. Professor, mas eu não vejo ele. Não precisa ver. A gente diz que o 1 é um elemento neutro da multiplicação, então você não precisa estar mostrando ele não. Tá? Então ele fica aqui implícito. Ele existe, mas não precisa você mostrar ele. Ok? E o hidrogênio, ó, que tem a massa atômica dele igual a 1. O hidrogênio que tem massa atômica 1, então você percebe, ó, que a massa atômica aqui do hidrogênio é 1, só que nesse caso aqui, ó, ele tem um índice estequiométrico 3. Tá, ó. Meninos, preste atenção. Esse 3 aqui, ó, ele serve somente para o hidrogênio, tá? Ele não vai servir aqui para o nitrogênio, não. Ele pertence ao hidrogênio. Então, vai ficar 1 vezes 3. Fazendo aqui as contas da multiplicação e depois somando o resultado dessas multiplicações, ó, você vai ter que a massa do produto é 17. Eita! O que aconteceu aqui? Olha aí. Veja bem que as massas aqui não foram iguais. Não. As massas aqui foram diferentes. Então, houve um problema aqui ao escrever essa equação química, tá? E esse problema, ao escrever essa equação química, não obedeceu à lei da conservação da massa de Lavoisier. Por isso que essa reação química aqui, da forma que ela está escrita, ela está errada, tá? E aí é onde a gente vai entrar num conceito chamado de balanceamento da equação química, tá? Balanceamento vai ser muito importante aqui para a gente poder compreender a conservação da massa, tá bom? E aí vamos lá, tá? Vou explicar aqui para vocês essa questão do balanceamento. O balanceamento, na verdade, ele é uma proposta, tá? De fazer com que essa equação química ela obedeça à lei da conservação da massa através de coeficientes estequiométricos que serão adicionados nessa equação química para fazer com que essas massas fiquem iguais, tá? Ah, Bruno, não entendi. Calma aí, você vai entender, beleza? Então vamos lá. Se eu pegar essa reação química aqui, ó, e eu vou fazer uma contagem, tá? Uma contagem de elementos químicos. Veja aqui tem quantos nitrogênios? Tem 2, tá? Aí você vai lá para o outro lado da equação aqui, ó, e vai contar quantos nitrogênios aqui? Tem 1. Então você já percebe que não está igual, tá?
o número de nitrogênio aqui é diferente do número de nitrogênio desse lado. Então já não está igual, tá? Então você percebe que a reação já não está balanceada. Hidrogênio. Aqui tem quantos hidrogênios? Tem 2. E aqui tem quantos? Tem 3. E aí você percebe também que não está igual. Na forma mais simples de se pensar, balanceamento, a gente vai dizer assim, que a quantidade de elementos químicos que existe aqui nos reagentes, tá, precisa ser igual à quantidade de elementos químicos que existe aqui nos produtos. Então imagina aí, ó, se aqui tem 2 nitrogênio, o que foi que eu fiz? Eu peguei e acrescentei um 2 aqui, ó. Gente, esse 2 que eu coloquei aqui, tá? Esse 2, ele é chamado de coeficiente, anote isso. Coeficiente, tá? Coeficiente estequiométrico. Veja, o coeficiente estequiométrico é diferente dos índices aqui, ó, tá? É diferente desses índices aqui, tá? Por quê? Porque ele vai dizer para você, ele diz na verdade muitas coisas na equação química, mas aqui em particular ele vai dizer para a gente quantas moléculas eu tenho de NH3. Então, se eu boto um 2 aqui, eu já estou dizendo que, né, eu vou ter aqui 2 moléculas de NH3. E, em particular, eu vou dizer que eu tenho 2 átomos também aqui, ó, de nitrogênio, tá? E vou ter também 6 átomos de hidrogênio. Por quê? Porque esse 2 é um fator multiplicativo. Ele multiplica toda essa molécula. Então, ele multiplica o nitrogênio, tá? E também multiplica quem? O hidrogênio. Por isso que eu estou dizendo que eu vou ter 6 hidrogênios, tá? E aí, ó, pelo princípio aqui do balanceamento e determinar a quantidade de elementos químicos que existe no produto e existe no reagente, se aqui tem 2 nitrogênio, agora aqui também eu tenho 2 o quê? Nitrogênio. Mas o que aconteceu? Você percebe que a quantidade de hidrogênio aumentou, ó. 2 vezes 3, 6. Consequentemente, aqui também eu vou ter que mudar o coeficiente. 3 vezes 2, 6. E importante, anota aí, observação. Você não pode mexer nos índices estequiométricos. Nunca. Nunca você mexe nos índices estequiométricos. Mas nos coeficientes estequiométricos você pode alterar sempre que for necessário para balancear o quê? A sua reação química. Diante disso, a gente vai perceber uma coisa, tá? Diante disso aqui eu vou perceber uma coisa. Deixa eu apagar aqui. O que acontece? Se você... A gente não já calculou a massa do NH3? Não já calculamos? Que foi, ó, 17, aqui, ó. Só que agora o 17, tá? Ele está sendo multiplicado por quem, ó? Por 2. Tá vendo aqui? Tá? Inicialmente não tinha nada aqui na frente do NH3. Agora tem, ó. Significa dizer que esse 17 aqui agora está sendo multiplicado por 2, que vai dar uma quantidade total de NH3 que equivale a quanto? A 34 gramas. Se você for para o outro lado, o nitrogênio, ó, o N2 aqui, somente o N2, tá aqui, ó, o valor dele vale quanto? 28, tá aqui. 2 vezes 14, 28. Aí você tem aqui mais o hidrogênio, né, somente o hidrogênio aqui, ó, vale 2, a massa dele. Só que agora na frente do hidrogênio tem o quê? Tem 3. Aqui não tinha nada, por isso que ficou 1 vezes 2, 2. Mas agora aqui tem 3. Ó. Então o que acontece? Eu pego esse 3 e multiplico por 2, que vai dar 6. Se eu somo 28 com 6 gramas, vai dar um total de quê? De 34 gramas. E você percebe agora que o balanceamento da minha reação química fez com que a lei da conservação da massa, a lei de Lavoisier, fosse obedecida. Ó. A massa dos produtos, dos reagentes,
é igual à massa de quem? Dos produtos. Beleza? Gente, esse link aqui que eu coloquei para vocês vai levar vocês para um programa de simulador, um simulador, né, da Universidade Colorado, lá nos Estados Unidos. Muito legal esse simulador, tá? Aqui ele vai simular balanceamento de equações químicas. Vamos lá, vou demonstrar para vocês como é que funciona lá, ok? Então vamos aqui, ó. Deixa eu ver, alterar aqui, pronto. Beleza. Estamos aqui, ó, com esse simulador aqui. Esse simulador aqui, tá? Ele tem os valores aqui, ó, dos coeficientes estequiométricos, tá? Que estão todos zerados. Os valores dos índices estequiométricos, você percebe que a gente não altera eles, a gente não pode alterar eles. A gente só vai poder mexer nos coeficientes estequiométricos. E aí vamos lá. E aqui é uma balança que vai dizer se o nitrogênio está equilibrado e se o hidrogênio está equilibrado. Então vamos aqui de início. Aqui tem quantos nitrogênios? Você está vendo 2. Tá? E aqui você está vendo 1 nitrogênio. Essa aqui é uma reação de síntese, né? Síntese da amônia, que tem um nitrogênio. Se aqui tem 2 e aqui tem 1, o que eu posso fazer aqui? Posso colocar 2. Veja, ó, 2 nitrogênios. Mas quando eu coloquei 2 nitrogênios, eu alterei a quantidade de hidrogênio aqui, ó. Ficou 6 hidrogênios. Então eu preciso fazer com que essa quantidade de hidrogênio fique igual aqui, para que a balança fique equilibrada. Se aqui tem 6 hidrogênios, quantos hidrogênios eu posso colocar aqui? Aqui já tem 2, tá aqui. Então basta eu pegar aqui, ó, e botar 3 aqui, porque 3 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 6. Veja que a balança do hidrogênio equilibrou. Professor, mas eu estou vendo que a balança do nitrogênio ainda está desequilibrada. O que eu posso fazer? Então vamos lá, ó. Aqui tem 2 nitrogênios. Ah, mas aqui também tem 2 nitrogênios. Calma. É porque aqui tem um valor 0. Então a gente vai, ó, colocou 1 aqui, 1 vezes 2, 2 nitrogênios. Veja que a balança do nitrogênio agora está equilibrada. Né? Esse sorriso aqui do emoji quer dizer que você conseguiu balancear a sua equação química. Tá ok? Vamos ver aqui um exemplo, ó, usando hidrólise. Veja bem. De novo, você tem aqui a equação química, tá? Reação de hidrólise, né? Precisa aqui de uma corrente elétrica para fazer com que a água sofra essa decomposição, liberando H2 e O2. Mas vamos lá. Princípio aqui da contagem dos elementos químicos, para ver se a reação está balanceada ou não. Aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 2 hidrogênios. Até então, ok. Aqui, ó, tem 1 oxigênio e aqui tem quantos oxigênios? Tem 2. Então a reação não está balanceada. Então o que eu posso fazer aqui? Tá? Preciso fazer com que esse oxigênio aqui, ó, fique igual a esse. Então basta vir aqui, ó, se eu colocar um 2... Esse 2, lembre-se, é um fator estequiométrico, ele multiplica o hidrogênio e o oxigênio. Ó. Por isso que o hidrogênio ficou com quantos hidrogênios? Com 4. Tá? 4 hidrogênios. E aqui, ó, o oxigênio ficou com quanto? 2 vezes 1, 2. Mas isso desequilibrou aqui, né, a quantidade de hidrogênio e também desequilibrou a quantidade de oxigênio, por enquanto. Eu quero que aqui fique com quantos hidrogênios aqui? Aqui tem que ter quanto? Tem que ter 4. Aqui já tem 2, ó. Então, se eu pegar aqui, botar 1, não equilibrou ainda. Olha a balança. Botei 2. O que aconteceu com a balança? Equilibrou. Balanceei o hidrogênio. Mas o oxigênio ainda não está balanceado. O que eu posso fazer? Acrescento um aqui, ó. Emoji sorrindo. Reação balanceada. Se você perceber aqui, ó, nos modelos de molécula aqui. Essa bolinha laranja aqui representa o oxigênio. Então aqui na água você tem 2 oxigênios e tem quantos hidrogênios aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 4 hidrogênios. Do outro lado, aqui, ó. Quantos hidrogênios você tem? 2 com 2, 4. E aqui, quantos oxigênios? 1 vezes 2, 2. Tá?
A mesma coisa você pode fazer aí com a queima do metano, que eu vou deixar para vocês brincarem um pouquinho, tá ok? Então, gente, veja bem, tá? Que aqui nós concluímos a nossa aula aqui sobre leis ponderais, né? Especificamente a lei de Lavoisier, tá? Próxima semana, Alessandro ele vai continuar com vocês leis ponderais e ele vai falar a respeito de outras leis para vocês, tá ok? Então, qualquer dúvida, pode perguntar aqui para mim, porque TJ explica, tá? Mais um grande abraço para vocês e aí tenham um bom dia de estudos. Valeu, gente. Até a próxima.